quinta-feira com a leitura do seu voto, sem mencionar o nome do ministro Luiz Fux. A ministra Carmen Lúcia começou a sua fala informando que não iria ler o seu voto de 396 páginas na íntegra. A ministra também brincou, após um pedido do ministro Flávio Dino, de fazer uma parte ao voto, um comentário sobre o que ela havia dito antes. Nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe... eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar, aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou: Flávio, teu voto foi tão curto? E eu disse: Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas, eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Né? Não, ainda tenho do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... o do ministro Zanin é bom, é um bom voto para se cortar bem. Porque aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar de Mas com todo gosto. Apesar de todas essas ameaças. A prosa com Vossa Excelência é sempre um gosto, tenha certeza. E eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem. Então, eu tenho muito gosto. Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes interrompeu a ministra para mostrar um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro discursando para a multidão. Moraes classificou os protestos do 8 de janeiro como um ato golpista. Mas explicando como que as pessoas se unem com o objetivo, aliciando outras ou fazendo uso de outras. Golpe de Estado, muito mais é isso. Portanto, pois não. Permite sempre um rápido à parte. Na verdade, não vai ser tão rápido quanto o do ministro Flávio Dino, mas será o único. Não se preocupe, tenho muito gosto em ouvi-lo sempre. Obrigado, ministra Carmen. Ouço todos. E aproveitando a questão da organização criminosa, e cumprimento o nosso presidente, ministro Cristiano Zanin, cumprimento o ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República e os advogados aqui presentes. Ministra Carmen, essa questão da organização criminosa que Vossa Excelência tão bem ressaltou, e cujo entendimento já vem desde o julgamento do Mensalão, era outro tipo penal, mas a organização criminosa nada mais é do que... o precedente. Uma sofisticação do que existia na legislação. E ministra Carmen, é muito importante nós deixarmos muito claro, e principalmente, os autos isso já está muito claro, mas principalmente para a sociedade, é que, como eu disse no primeiro julgamento, lá em 2023, que não foi um domingo no parque. A gente vai exibir um trecho do vídeo que o ministro Moraes transmitiu durante a leitura do voto da ministra Carmen Lúcia. E rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Aquela? E eu... Nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, isso grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. O ministro Alexandre de Moraes ainda provocou o ministro Luiz Fux e afirmou que não havia uma placa Cid presidente na imagem. Mesmo discurso.
Intervenção militar criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente fez questão de trazer esse momento ali do à parte, né, quando o ministro Alexandre de Moraes interrompe a ministra Carmen Lúcia. Vale lembrar que foi um único à parte, mas foi o mais longo da história do Supremo, porque demorou 18 minutos e ainda com direito à ilustração, porque ele exibiu aí parte desse trecho, desse vídeo que também nós exibimos para a nossa audiência. Silvio, a gente percebe ali um conluio, quarteto muito alinhado, né, nesta quinta-feira, diferentemente do que nós observamos na quarta-feira, quando o próprio ministro Luiz Fux disse que havia um combinado ali de não haver interferências durante a leitura do voto, justamente para que todos pudessem ter tempo para expor os seus argumentos. Não foi o que vimos na tarde de hoje. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Cauti, Piotto, Rodrigo, boa noite você que nos acompanha. Paula, olha, eu vou tocar aqui de forma breve em alguns pontos, porque o julgamento continua, o ministro Cristiano Zanin ainda não concluiu o seu voto, mas já sabemos qual será o desfecho disso tudo. É muito difícil chegar hoje, na quinta-feira, depois de um voto tão denso como o voto do ministro Luiz Fux, minucioso, um voto que usou pesquisa, que citou 25 doutrinadores, um voto que recorreu à jurisprudência da Corte, que buscou legislação internacional e também fez uso do baú de leis brasileiras. Houve algo tão raso quanto o discurso, a fala, o voto, chame como quiser, do ministro Cristiano Zanin, da ministra Carmen Lúcia e do segundo voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele votou de novo. Ele usou a Carmen como escada para votar de novo, para fazer piada. O ministro Flávio Dino fez piada de novo. Eles tratam tudo isso como uma grande brincadeira. Hoje não é domingo, mas é a quinta-feira no parque deles, para parafrasear o que o ministro Alexandre de Moraes fez agora há pouco. Olha, é muito difícil mesmo, depois de ouvir um juiz de carreira, o único magistrado, juiz que de verdade, concursado, que está há 14 anos no Supremo Tribunal Federal, passou 10 anos no Superior Tribunal de Justiça, ingressou na magistratura em 1982 no Rio de Janeiro, o primeiro colocado num concurso para magistratura, e todos os outros que não são juízes, são ativistas políticos. Citar mais um ponto aqui, Paula, que é a questão da duração do voto. O ministro Luiz Fux não permitiu interrupções justamente para que não acontecesse esse tipo de cena de circo, para que não acontecesse esse tipo de cena teatral. Portanto, ele fez um voto longo, mais de 13 horas, é o mais longo da história. Anteriormente, o ministro Celso de Mello, em 2019, utilizou 6 horas e meia, e também em 2012, Joaquim Barbosa, como é sabido, relator do Mensalão, fez também um voto longo, mas fracionado em vários dias, porque tinha dores nas costas. Eu acho que esse é o primeiro destaque que a gente podia trazer aqui, Paulo, que é a comparação da sessão de ontem com a sessão de hoje. Infelizmente, hoje é um teatro de togas. Ontem era a manifestação de um juiz de carreira. Bom, a gente vai voltar ao vivo para a sessão da primeira turma do Supremo. O ministro